fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco, mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, botão escrito inscreva-se aqui embaixo, deixe o seu like também e acione o sino das notificações. É muito importante a sua inscrição, é de graça, não paga nada e você vai ajudar demais o nosso trabalho aqui, tá certo? Bom, galera, eu quero falar sobre o jogo de amanhã, sobre o Marlon Gomes, sobre reforços. O Vasco confirma reforços, o Vasco, enfim, consegue, né, dentro do movimentar o mercado de maneira positiva e, na minha opinião, certa, né, de uma maneira bacana para o seu torcedor. O Vasco, como há muitos anos atrás, né, passando por momentos de muitas lutas, né, porque não conseguia montar um time sequer competitivo. Era sempre jogador, vou repetir aqui, hein, jogador machucado lá, encostado não sei aonde. Era assim que era disso que o Vasco vivia, né? Era disso que o torcedor vascaíno vivia. É brabo falar, mas é realidade, é a dura realidade em que o Vasco, esse passado que ficou aberto no coração do torcedor vascaíno, com tantos rebaixamentos por conta dessas administrações tenebrosas, horríveis desse passado. Mas enfim, passou, né? Veio a 777, uma empresa norte-americana, assim como o Palmeiras faz, uma gestão profissional com a Crefisa, o Flamengo faz uma gestão profissional, o Atlético Mineiro faz uma gestão profissional, o Vasco também enxergou que precisava de uma gestão profissional dentro do clube. Fato, tem que desenhar para algumas pessoas entenderem. Com isso, o Vasco recebe, afasta as dívidas, porque essa empresa, tá, 777, assumiu as dívidas do Vasco e injetou no futebol do Vasco. Clube associativo existe, nunca vai deixar de existir e ponto. Isso é um ponto. Ah, o Vasco é o Maracanã porque São Januário vai passar por reformas, melhorias. Precisamos disso. Precisamos aumentar a capacidade do nosso estádio. E isso vai ser bom para todo mundo. Eu falei sobre isso aqui. Vai ser bom para o Flamengo, para o Fluminense, para o Vasco e para o Botafogo. Porque o Vasco já tem uma casa, fato, e o Vasco quer aumentar a capacidade dessa casa. Porque não está comportando, nunca comportou, na verdade, a quantidade da torcida do Vasco. E aí a gente precisa ficar falando, repetindo isso toda hora, gente. É só enxergar no macro, esquecer o micro. Qual é o lado positivo disso? Pô, eu colocando 40, 50 mil torcedores dentro de São Januário, eu não vou precisar do Maracanã. E vou sair dessa briguinha idiota o tempo inteiro. Porque essas pessoas acabam pensando pequeno. Porque quem pensa grande fala, não, vamos ceder o Maracanã sim para o Vasco, porque o Vasco vai entrar em obra depois de 2 anos, o São Januário está com capacidade para 40, 50 mil pessoas, está tudo muito bonito, reformado, show de bola. Ah, vou dar um trabalho a mais pro Vasco, negando o Maracanã pro Vasco. Tá bom, o Vasco vai encontrar um segundo estádio pro Vasco reformar São Januário. O Vasco vai encontrar. A gestão do Vasco hoje é profissional. Acabou a bagunça. Acabou a bagunça, ponto. Tá? Então esse é um ponto muito positivo que muita gente tem que enxergar. Algumas pessoas não enxergam, infelizmente tem um olho, enfim, fecha os seus olhos para as coisas positivas e quer ficar vivendo daquele passado horroroso que o Vasco tinha, que levou o Vasco, trouxe o Vasco para esse presente terrível, né? Terrível. Mas enfim, estamos corrigindo. Quando digo estamos, é porque nós também ajudamos o Vasco. Sendo sócios, comprando produtos oficiais, ajudamos o Vasco também, tá? A torcida inteira comprando bilhete, comprando ingresso, você assinando um pay-per-view aí do outro lado. Sabia que você ajuda o Vasco? Acompanhando os jogos do Vasco? Tem isso tudo. Então, muita gente não enxerga, só enxerga o lado... pelo amor de Deus, chega a ser chato. Bom, galera, deixa eu falar aqui sobre... Como vocês sabem, o Vasco fechou a contratação do goleiro Léo Jardim, né? O Vasco praticamente fechou também com o zagueiro Manuel Capasso, né, do Atlético Tucumã. Muito por quê? O jogador queria jogar no Vasco. O jogador quis o Vasco. Ah, mas o empresário não queria, mas o Atlético estava dificultando a situação. Mas quando o jogador quer, dificilmente a coisa não acontece. Dificilmente a coisa não anda. Porque ninguém vai ficar num trabalho, né? Eu, você, ninguém vai ficar em trabalho nenhum sem querer. Pô, não quero ficar nessa empresa. Então por que o clube ou a empresa não me libera? Né? Tem isso tudo. Então, o Vasco, além do goleiro
Léo Jardim, o Vasco fecha também, praticamente, eu estou dando aqui como certo, a contratação do zagueiro Manuel Capasso, tá certo? Sobre esse meio-campo aqui, deixa eu ver aqui, o Vasco vai atrás, tá atrás do Luciano Acosta, né? Tá nos Estados Unidos, foi oferecido ao Vasco. Assisti lance do jogador, tá? E se você perguntar, pô, Eduardo, você tá falando muito no Marlon, não sei o quê. Quem assistiu o jogo do Brasil ontem contra a equipe da Argentina? 3-1 Brasil. Quem viu as jogadas que o Marlon Gomes fez mais uma vez num clássico contra a Argentina? O Andrei Santos também brilhando demais, né? Quem assistiu vai entender o Marlon Gomes, o camisa 10, que o Vasco já tem, que o Vasco não tem que entrar nesse desespero. Eu achei um jogador muito normal esse Luciano Acosta, muito normal, tá? Se vier pro Vasco, tem que disputar a vaga com Alex Teixeira, com o Nenê, que tem contrato até o final do Carioca, e com o Marlon Gomes. Não tem que chegar e vestir a camisa como titular, não. Não é esse cara. Para mim, hoje seria o Coutinho. Aí dá 10, porque vai entrar em campo e realmente está muito acima. Tirando isso, não tem no mercado. Não tem no mercado. Eu vejo muita gente, traz o fulano de tal. Vamos valorizar a nossa casa, pô. Nós temos esses jogadores, nós temos o Figueiredo. Mas o tal do Valóis não é melhor do que o Figueiredo, ponto. Não é melhor. Se vier, vai ter que brigar. Se jogar pelo lado direito, vai ter que brigar por posição com o Orelando, com o Gabriel Peck. Pelo lado esquerdo, vai ter que brigar por posição com o Ignaldo e com o Figueiredo. Ponto. Essa é a realidade e a gente precisa começar a valorizar isso tudo, porque o Vasco vai mesclar. O Maurício Barbieri vai mesclar. O Fernando Diniz faz isso muito bem no Fluminense e tem muita gente elogiando o Fernando Diniz. Só que não enxerga que o Fluminense trabalha com a base também. Né? O Cano estava no Vasco e conseguiu trazer o Vasco de volta jogando sozinho? Não, tem que ter um esquema armado para ele jogar. E eu não preciso desenhar isso para você aqui. Você entende sobre isso, gente? Pelo amor de Deus. Então, são questões aí que o Vasco está bem no mercado. Estou gostando, sim. E é isso, né? Sobre o jogo do Vasco, não só contra a Portuguesa, que acontece amanhã, com transmissão aqui do canal. Tá? O jogo amanhã com transmissão aqui no canal. Presta atenção aí no horário do jogo. Amanhã, 21h10. Você vai acompanhar o jogo aqui. Se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha com todo mundo aí. Vamos chegando à marca de 89 mil inscritos. Sim, é de graça, não paga nada. Estarei amanhã no Estádio Luso Brasileiro para essa transmissão. Então se inscreve. Compartilha com todo mundo. Porque a sua inscrição é muito importante. Tá? O Vasco amanhã enfrenta a Portuguesa. E depois o jogo... Eu também viajo com o Vasco, não, né? Viajo para Cariacica para esse jogo do Vasco contra o Volta Redonda. O que me chamou a atenção aqui, e o Vasco vai com o time principal, acho muito importante isso também. Joga com o time principal para dar rodagem, para dar ganho para esses jogadores, depois você começa enfim, a girar o seu elenco e tal. Pô, tem jogadores como o Paixão, que foi muito bem no Campeonato Carioca, o próprio Galarza, que foi muito bem, e você começa a encaixar esses jogadores no time principal também. Aí você torcedor aí, que pede tanto esse camisa 10, não sei o quê, camisa 10 já temos, já falei aqui e vou continuar batendo pau na mesa. Dificilmente vai contratar um melhor do que o Marlon, ponto. Luciano Acosta já falei, sobre o Léo Jardim já falei também. Bom, é isso. Só que chamou a atenção foi esse preço absurdo de ingressos lá pro torcedor vascaíno, né? Enfim, em Cariacica, R$120 meia entrada, R$240 ingresso inteira. Gente, sinceramente, eu acho que isso tem que ser combatido, isso não vale isso. O jogo é contra o Volta Redonda, né? Nenhuma decisão, é um ingresso caro desse jeito, enfim. Mas já vendeu 5 mil ingressos. Isso aí, essa é a torcida do Vasco, independente das dificuldades, né? O Brasil passando pelo momento que passa, vive financeiramente falando, saindo ainda de uma pandemia, né? A galera tá voltando a trabalhar, a galera tá voltando, e daí cobram um ingresso num valor desse absurdo. Eu sou contra isso, de coração. Gente, quem não me segue lá no Instagram é duduferrari.n de navio, vdevida@gmail.com. Segue lá, cola o dedo no like, se inscreve no canal, vamos com tudo, porque isso aqui, parceiro, isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração e saudações vascaínas. É